Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim, os versículos dizem assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro de quem? Do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Fala comigo o final: o justo viverá pela fé. Paulo era um homem que aonde ele olhava, para quem ele via uma pessoa que era alvo do amor de Cristo. E deve ser essa atitude do seu e do meu coração. Você tem um amigo no seu trabalho, que você convive sempre, ele é de Jesus? Se ele for, você deve celebrar a vitória. Se não é, você tem que vê-lo como candidato para o céu. E aí vai depender de você. Minha irmã, você tem uma amiga que trabalha, é professora, é empresária, é dentista, é médica, é juíza, seja o que for, seja a profissão que ela desenvolve, você tem convivência com ela, ela é de Jesus, celebra a vitória. Mas se não é, veja essa pessoa como uma candidata para o céu. É assim que Paulo vivia, por isso que ele disse: eu quero ir até Roma, porque eu espero fazer, como vocês já ouviram, eu não quero voltar a esse tema, eu quero ir para ganhar alguns entre vós, e também para consolá-los, para abençoá-los. E chega no versículo 16 e 17, o que Paulo nos afirma aqui? Paulo, ele nos mostra nesses dois versículos aquilo que eu já disse, e vou repetir: o maior resumo que o homem poderia fazer sobre o Evangelho está no versículo 16 e no versículo 17, especialmente 16, porque eu não me envergonho, eu não tenho medo, não há razão de eu não falar de Cristo, não há motivo para eu testemunhar de Cristo, porque Cristo é a única solução, Jesus é a única esperança do ser humano, não há outra, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. Aí ele fala primeiro do judeu e também do grego. Paulo então aqui ele faz uma declaração tremenda do poder, ele faz aqui uma declaração tremenda do propósito de Deus na nossa vida, acerca da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Os versículos 16 e 17 nos ensinam de maneira bem objetiva. Em primeiro lugar, esse versículo, ou os versículos 16 e 17, nos falam do propósito do Evangelho. Depois, em segundo lugar, fala do poder do Evangelho. Ele fala que é para a salvação, e fala que é o poder, e depois há um plano para a salvação, e o plano é alcançar todos, grego, judeu, romano, os bárbaros, todos nós. Quantas histórias extraordinárias que nós vemos como fruto desse Evangelho. Muda o ladrão, muda a prostituta, muda o traficante, muda o gay, muda todo tipo de gente, muda também os colarinhos brancos, muda todos, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então esse é o propósito do Evangelho. Paulo sabia que a mensagem do Evangelho vinha de Deus. Deus é a fonte do Evangelho, e tratava acerca do grande amor. Que amor é esse? O amor de Cristo para restaurar, para levantar o homem caído, abatido, conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é interessante nós entendermos isso, porque a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos, afastados, longe estão da glória de Deus. E é por isso que o Evangelho, mostrando o seu propósito, revela o desejo do coração de Deus é alcançar você, eu, e nós estamos sonhando com 5% dessa cidade, e isso é só o começo. Então, por que Deus em Cristo? Presta atenção aqui. Por que Deus em Cristo iria se preocupar tanto com você e comigo? O que nós temos de importante? Se eu olhasse para a minha própria vida, eu nasci no meio evangélico, eu nasci numa família evangélica. Meu avô era o regente do coral. Eu era menino, eu via meu avô regendo o coral da igreja. Meu pai foi presbítero, 40 anos da igreja. Minha mãe foi presidente das mulheres, muitos anos. Foi tesoureira, ajudavam. Eu cresci nesse ambiente. Mas houve um dia na minha adolescência que eu me entreguei inteiramente para Jesus. Porque ser filho de crente não é cretinho. Pode ser cretino, mas não crentinho.
É necessário uma experiência profunda. Precisamos conhecer o propósito desse evangelho, que é alcançar você e eu com amor profundo e genuíno de Jesus Cristo. Porque Ele então deu o seu Filho, Ele deu tudo. Irmãos, Deus teve um único filho e fez dele um missionário, Jesus Cristo. Ele deu o seu Filho, o único Filho, para morrer naquela cruz, por você e por mim, pelos nossos pecados. O que Deus fez isso? O que eu teria de importante para Ele fazer isso tudo? Nada. Mas o Evangelho tem um propósito: alcançar o coração do homem e da mulher. E você que está aqui, quem sabe você que veio aqui hoje pela primeira vez, você que está me ouvindo pela televisão e pela internet, talvez você esteja aqui hoje à noite, e certamente este é o propósito de Deus na sua vida, que seja uma noite de rendição da sua vida, quando você não mais estará caminhando no caminho contrário a Deus, no caminho contrário ao céu, no caminho contrário à eternidade com Cristo, e agora você passar a caminhar no caminho de Deus, no caminho da eternidade, e viver com Ele. Porque, irmãos, foi por graça, foi por bondade. E a Bíblia diz lá em Efésios 2, que nós somos salvos mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Então, o plano de Deus e o propósito de Deus, irmãos, em dar a mensagem do Evangelho, é a salvação. É a nossa transformação. Deus não quer pessoas melhores. Irmãos, Deus não quer fazer você apenas uma pessoa melhor. Deus quer fazer de você um filho, uma filha dele. De verdade, onde haja comunhão, é um filho com o pai, que haja interação. Como que isso acontece? Acontece pela oração, isso acontece através de um convívio. E quando nós estamos falando aqui sobre a convicção de um líder, e olhando para esse texto, e eu olho para a vida do apóstolo Paulo, é isso que eu aprendo na vida deste homem. Este homem que como líder, ele tinha esse chamado. O apóstolo Paulo ensinava essa verdade. Ele dedicou a sua vida. Ele era um empresário de tendas e ao mesmo tempo ele era um missionário. Ele ganhava dinheiro para se sustentar no trabalho, porque ele queria ganhar aqueles que estavam fora da obra de Deus. Ele queria, na verdade, que todos experimentassem a salvação. E João 3,17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. O Filho de Deus foi enviado pelo Pai ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus não veio para colocar nada no coração das pessoas que pudesse prejudicá-las. Mas Jesus veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele veio para fazer uma obra da redenção, da transformação. É por isso que Ele veio, para mudar a nossa história. Então a palavra salvação, meus irmãos, minhas irmãs, é uma palavra muito importante. Ela significa segurança, ela significa preservação, ela significa libertação. Ela carrega a ideia de resgatar, livrar a pessoa, o ser humano, de todo mal, de todo perigo. Porque o Senhor quer nos acolher e trazer cada um de nós para si mesmo. Só o Evangelho age desta forma. Então, o objetivo principal da mensagem do Evangelho, o que é? A salvação de todos. Se houver aqui uma única pessoa, e certamente no meio de centenas de pessoas que estão aqui nesta noite, certamente há aqui mais de uma pessoa que não tem Jesus no coração, que não se rendeu ao Senhor Jesus. Quando nós lemos esse texto do apóstolo Paulo, está falando diretamente ao seu coração. E para nós, irmãos, que já sabemos quem Cristo é, para nós ter uma experiência da vida eterna, isso é um motivo de segurança. Ouvir isso me faz mais forte, ouvir isso me faz uma pessoa mais sólida, ouvir isso me faz uma pessoa mais ousada na minha fé, diante de tantas necessidades ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso estado, nesse lado do mundo e no mundo inteiro. Ele nos deu a redenção eterna, Ele perdoou os nossos pecados, Ele pagou o preço e Ele nos fez justos perante o Pai. Então você que tem Jesus, sabe qual é o seu status espiritual lá na eternidade? O seu status espiritual na eternidade está escrito vai estar escrito no seu peito: justo. Não porque você seja bom, não porque eu seja uma pessoa boa, mas porque Jesus pagou com o seu sangue na cruz do Calvário as minhas mazelas e misérias. E Deus colocou, então, através de Cristo Jesus, um grande carimbo no meu peito, no meu coração: este é meu, eu justifiquei,
Eu paguei pelos seus pecados, pelos seus erros, do passado, do presente e do futuro. Por isso que o crente verdadeiro, ele não consegue permanecer no pecado muito tempo. Ele não consegue. Se ele for crente, ele não fica. Aquilo incomoda, aquilo gera dor, aquilo gera arrependimento. Qualquer ato, gesto, atitude que o cristão tem fora da palavra de Deus incomoda. É como se você vestisse uma roupa que não é sua, não é o seu tamanho, não cabe em você, ou sobra muita roupa. Como é que se sente assim? Assim é o cristão, porque Jesus pagou pelos nossos pecados lá no passado. Esquece, se você é de Jesus, esquece o seu passado. Agora, os pecados que podemos cometer, porque nós não vamos ficar lá não. Ele nos fez justos para Ele, amém? Segundo lugar, irmãos, então esse é o propósito, quando ele diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ele está falando que, segundo lugar, segunda verdade, o Evangelho é poder do Evangelho. Que poder é esse? Paulo diz aqui no texto, que o Evangelho é poder de Deus, e essa palavra poder vem de uma palavra que se refere à força, a poder, resistência, que habita dentro do próprio coração de Deus. Ninguém pode mais do que Deus, nenhum de nós temos a força que Deus tem, nós somos tão limitados e pequenos, e Deus, na verdade, poderia, irmãos, revelado o seu poder contra o pecado, de qualquer outra forma que tivesse escolhido, porque Ele é soberano. Não poderia? Ele poderia. Ele poderia uma outra forma, Ele podia pegar Gabriel. Fala, Gabriel, vou sacrificar você pelos meus filhos que estão no pecado, estão todos mortos em delitos e pecados, como começa Efésios capítulo 2. Mas Ele não fez isso. Nosso Deus é um Deus dos impossíveis, Ele podia fazer qualquer coisa. Mas Ele não fez isso. O que Ele fez, irmãos? Ele fez no seu Filho. Ele se tornou filho. Ele, o próprio Deus, se fez filho, que é uma pessoa só em três deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se tornou o Filho, se encarnou. Ele veio em forma humana e veio para Ele pagar, para fazer a justiça dele mesmo, porque Deus não podia de maneira alguma mentir, porque Deus é justo, Ele não mente, e teria que fazer a justiça, e para fazer a justiça, para perdoar os nossos pecados, Ele teria que fazer alguma coisa em alguém, e Ele se fez filho, e no Filho Ele fez a justiça, para que nós pudéssemos ser livres e salvos dos nossos pecados. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é extraordinário na nossa vida, e em nenhum lugar o poder de Deus é tão visível como no Evangelho, na pessoa de Cristo Jesus. Você pensou nisso? Não tem coisa melhor. Irmãos, nossa vida, nós somos chamados para uma vida de vitória. Nós somos chamados para vivermos no sobrenatural, irmãos e irmãs. Experimentar aqui o que ninguém experimenta. Ver o que nós não vemos. É viver, na verdade, como vencedores. Vencedores. Está mal para aquele que está longe de Deus? Para nós estamos confortáveis, estamos bem. Por isso que nós não somos dominados pela crise. Nós não estamos dominados por aquilo que ameaça, porque nós estamos seguros, nós sabemos quem nós somos na pessoa de Jesus, amém? Irmãos, Ele segura a nossa mão, Ele nos conduz à vitória, e com o seu poder para nos livrar, para nos conduzir, para nos ajudar a vencer a luta, vencer a tribulação, vencer as dificuldades da própria vida. Então, quando Deus toca um pecador perdido e salva por sua graça, Ele faz dele uma nova criatura. Agora ele é nova. E 2 Coríntios 5,17 deixa claro, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram todas para trás. Eis que tudo se fez o quê? Novo. Todas as coisas. Aí pega uma pessoa totalmente destruída emocionalmente, uma pessoa destruída fisicamente, pessoa destruída moralmente, e levanta essa pessoa. É ela mesma, mas ela agora é nova. Amém? Ela agora é nova. Ela é transformada. Ela é mudada. Ela é restaurada. Por causa do poder de Deus na nossa própria vida. Irmãos, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Então, o Evangelho de Cristo, irmãos, é o Evangelho então da transformação, é o Evangelho do poder, e é o Evangelho que precisa, na verdade, conduzir a nossa vida
e nós vamos viver e viveremos em vitória. Há muitos evangelhos enganosos sendo pregados nos nossos dias, irmãos e irmãs. Há o evangelho da religião, por exemplo, toma cuidado com isso, que diz assim, vire a página, tudo está bem. A pessoa está vivendo um momento difícil, ela está no caminho errado. Não adianta falar para a pessoa que está no caminho errado, levanta a cabeça, vire a página. Ela vai tentar, mas ela vai continuar com o problema. O problema está nela. Eu preciso ajudá-la, na verdade, a ver a vida numa nova perspectiva de transformação do Evangelho, pelo Evangelho na vida dela. E não apenas virar a página. A página, ela é virada quando você está numa nova vida com Cristo. E não querer, olha, vira a página. Essa é uma conversa para boi dormir. Então, esse é o evangelho da religião. E muita gente preso nisso. Pois é o evangelho do materialismo que diz, seu valor está determinado pelo que você tem. Pelo que você tem, é o valor. Quando vê você, se você é uma pessoa de sucesso, você é dono de uma grande empresa, você tem uma conta grande no banco, o seu carro são os mais caros, etc. Você usa a roupa mais cara, tudo de marca. Então o seu valor está por aquilo que você tem. Ganhar é o objetivo da vida. Irmãos, fico imaginando como as pessoas são tolas. Tem gente que passa a vida inteira morrendo de trabalhar e de repente morre. Para quê? Para quê? Falta o equilíbrio. Falta o equilíbrio. Não gastou tempo com os filhos, não curtiu o tempo com a esposa, não viajou com a família mais vezes, nunca teve tempo para nada. Não viu os filhos crescer, aí o filho cresce revoltado com o pai, com a mãe, que a hora que o filho não quer mais as coisas. E tem muitos pais achando o seguinte, o meu filho vai ser feliz se eu dar coisas para o meu filho, ou deixar um monte de coisa, que eu tenho visto, irmãos, nesses 40 anos de ministério, quando o pai que tem muita coisa deixa aí, é mais briga no meio dos filhos, dos agregados e agregadas, do que bênção. É uma briga para disputar até com quem vai ficar a bota do defunto. Assim como seu pai venceu, assim como você venceu, seu filho tem que vencer. Meu pai nos ensinou a vencermos por nós mesmos. Você venceu. Mas meu irmão, você tem que fazer o que? Você tem que usar melhor o tempo da sua vida. Não deixar que o materialismo consuma você. O seu dinheiro é para quê? O seu dinheiro abençoa o reino. Você investe em projetos verdadeiros, sérios, que melhoram a vida de pessoas? Ou só para acumular e você ter, na verdade, você pega a ligação de posto, tem páginas e páginas de coisas que você possui. O que vale isso? Então, cuidado, irmão e irmã. Especialmente à medida que os dias estão ficando mais curtos, o tempo se aproxima. O nosso objetivo não é só ganhar na vida. Mas se Deus nos dá, é para dividir. Se Deus nos dá, é para abençoar nossos filhos, abençoar nossos parentes, abençoar o reino, abençoar muitas coisas. Então, cuidado com esse evangelho do materialismo. Há o evangelho do liberalismo, que diz, eu estou bem e você está bem. Eu estou bem, está bem, está tudo mal. Está uma droga, as pessoas estão quebradas, emocionalmente, espiritualmente. E Deus, aí a pessoa fala, não, Deus nos aceita como nós somos e nos levará para o céu. Se eles, na verdade, acreditam em céu, na existência do céu. Isso é um liberalismo terrível. Então, a outra se sente apoiada pela forma que a outra vive. É uma enganação. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Quando você, na verdade, você apoia, você concorda, você mantém o erro sobre a sua vida. E se achando que no final Deus é perdoador, Ele vai te perdoar e vamos aproveitar a vida. Pode ser que não chegue o tempo. Pode ser que o tempo seja mais curto na vida de cada um de nós. Mais curto que a gente imagina. Há o evangelho da sociedade que diz, faça o que quiser, porque a vida é curta. Você já ouviu isso, não? Gente, aproveite a vida é curta demais. E realmente a vida é curta demais. Mas não para fazer o que eu quero. Eu preciso usar para fazer aquilo que enobrece, aquilo que edifica. Paulo diz, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que, na verdade, promove o outro, tudo que edifica, que isso ocupe o vosso pensamento. E agora, no meio de todos esses evangelhos, talvez você tenha cruzado, no meio de algum deles, existe o evangelho do apóstolo Paulo que diz, somos pecadores, e se morremos sem Cristo, não viveremos com Ele na eternidade. Você já pensou nisso?
como é que será a sua eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Aonde vai ser a sua eternidade? Qual é o evangelho que nós queremos? É o evangelho de Paulo, o evangelho da Bíblia, o evangelho de Cristo, ou esses evangelhos que nos enganam? E Paulo está dizendo aqui que é o evangelho de Cristo, ele tem poder para mudar esse rumo da nossa vida. Tem poder para nos colocar num novo caminho, numa nova trajetória, numa experiência nova, em algo novo, diferente na nossa caminhada aqui na terra. É o poder do evangelho que é dado pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, irmão, sabia que esse era o único evangelho que poderia transformar Roma. Por que envergonhar do poder? Ele não tinha que se envergonhar do poder, porque ele diz, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é poder. Poder para a salvação. Poder era a coisa que Roma mais se orgulhava. Os gregos se orgulhavam pelas suas filosofias, mas Roma pelo seu poder. Ao ponto que o medo de Roma pairava sobre o império romano como uma nuvem. Poder de Roma. Os imperadores eram terríveis. Nero era um carrasco. Todos eles. Os cristãos eram presos, mortos. E na verdade perseguidos. Mas mesmo com todo o seu poder militar, Roma ainda era uma nação fraca. Porque, irmãos, quem somos nós? O que nós podemos fazer? Há um momento que não podemos fazer nada. Eu lembro da história de Onassis. Onassis era um homem, um bilionário grego, que tinha muito dinheiro, ficou com câncer, procurou os médicos na Inglaterra, na Alemanha, Estados Unidos, e no último ele falou, eu dou minha riqueza para eu viver. Eu quero viver, eu não consigo, a dor me toma conta. Eu dou o que eu tenho. E o médico disse, eu não posso fazer mais nada pelo senhor. Ele morreu e deixou tudo que ele tinha aqui para trás. Mas então veja só, assim são as cidades. O filósofo Sêneca foi um filósofo espanhol de uma região romana. Ele chamou a cidade de Roma uma fossa de iniquidade. E Paulo queria, nesse lugar tremendo de sofrimento e luta, e de tanta desgraça para levar a esperança. O poder que muda é o poder do Evangelho. E o escritor italiano, Juvenal, do primeiro século, disse, Roma é um esgoto inundado pelas escórias do império. E é para esse lugar que Paulo queria ir. Porque Paulo tinha um poder diferente. Ele cria numa mensagem diferente. Ele cria numa mensagem que transformava, era um dínamos. Era uma dinamite, era um poder que transformava todas as coisas. Ele queria ir para lá, porque ele tinha esse poder. Não era o poder do bélico, da guerra, dos soldados, da força, mas o poder que trazia graça, paz, certeza no coração. Quando nós encontramos a história da conversão de Paulo, é isso que nós vemos quando ele caiu com aquela luz forte no caminho de Damasco. Ele fala, ele ouve a voz, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que você persegue. Ele perseguiu os cristãos, perseguiu a igreja. Quem persegue os cristãos e persegue a igreja, persegue Jesus Cristo. Eu sou aquele que tu persegues. E ali ele teve uma experiência muito grande do poder de Deus. Então ele não apenas sabia do Evangelho, mas ele conhecia a mensagem do Evangelho. Irmãos, quando eu prego porque eu tenho convicção de salvação no meu coração. Eu não prego uma coisa que eu aprendi no seminário. Na verdade, uma coisa que eu aprendi no seminário eu nem lembro mais. O que eu sei é o poder desse Senhor Jesus que operou na minha vida. Esse poder do Senhor Jesus tem operado na minha casa, com todas as dificuldades que nós temos. O poder de Deus que restaura todas as coisas, que gera uma nova esperança e expectativa, que traz o perdão e desmancha todos os laços que oprimem. Esse é o poder que eu creio. E você pode experimentar isso, nós podemos experimentar isso de maneira experiência. É o que o carcereiro lá de Filipos experimentou, quando ele estava ali massacrado, pisoteado, chicoteado, ali abusado. E quando aquele homem carcereiro, que representava o poder de Roma, disse, todo mundo está aqui, a prisão abriu, mas todo mundo está aqui. E ele fala, e chega assim e fala, senhores, para Paulo e Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? Você lembra da resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, a salvação é para você e para a sua família. Crê e o milagre vai vir sobre a sua vida e sobre a sua família. Que quando o poder se manifesta na vida dessa pessoa, há um processo de transformação na vida dessa pessoa.
E aquilo influencia a vida da sua família. Eu quero esse Jesus que mudou a vida do meu pai. Eu quero esse Jesus que mudou a vida da minha mãe. Eu quero Jesus que mudou a vida do meu filho. Eu quero esse Jesus. Isso é só o poder de Deus. Então eu ouço da família assim, ó, Jesus mudou ele pode mudar tudo mesmo. Esse é o poder de Deus que muda a vida das pessoas. Então, por isso Agostinho disse, Deus não lida com impossibilidades. Agostinho era um homem que ele penetrou no conhecimento de Deus. Deus não lida com impossibilidades por causa do poder de Jesus Cristo. É o poder de Jesus que quebra todas as impossibilidades e gera todas as possibilidades. Você quer nisso? Então isso é maravilhoso. E para encerrar, irmão, em terceiro lugar, existe o plano da salvação. O versículo 16 nos diz, em termos inequívocos, exatamente como esta mensagem evangélica da salvação, ela é ativada. Como que essa mensagem, ela funciona dentro de mim? Como que ela chega até o meu coração? Observe que é para todo o que crê. Se você não crê, você pode ficar impressionado com o meu sermão. Você pode ficar impressionado com a música. Você pode ficar impressionado com a oração da irmã, do irmão, de qualquer um de nós. Mas depressão, ela passa. Mas se você crê, você vai experimentar a transformação na sua vida. Vai mudar os seus hábitos. Você vai ter uma transformação, uma mudança de mente, atitudes, palavras, gestos, maneira de usar o dinheiro, de gastar o dinheiro, de valorizar os princípios da vida, a beleza da casa, da família, a importância do casamento, o cuidado dos cônjuges, esse cuidado recíproco entre marido e mulher. Se eu sou um homem crente, eu preciso cuidar da minha mulher. E ela vai cuidar de mim. Nós vamos cuidar dos nossos filhos. E por maior que seja a decepção, vem a cura pelo perdão. Vem a cura pelo perdão. E não resta nada mais para trás. Amém? Então, observe que é para todo aquele que crê, diz o texto aqui. Versículo 16. Não se trata de uma mensagem exclusiva, apenas para os judeus ou para os gentios. É para todas as pessoas, pois todas as pessoas precisam ser salvas. Você quer isso? Diga amém. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o texto. Então, irmãos, eu deixo dar uma explicação sobre isso aqui, quando fala assim, primeiro do judeu e depois do grego, ou do gentio, ou do bárbaro. Veja só, o primeiro judeu não dá a entender que o judeu é melhor do que o grego, ou do que o gentio. Pois não há diferença alguma, presta atenção, não há diferença alguma entre um e o outro, nem na condenação e nem para a salvação. O que está acontecendo é que no começo, Jesus, os apóstolos, pregavam muito para os judeus, porque eles estavam na região onde moravam os judeus. Eles achavam que era só para eles. Mas Paulo já passou a pregar para os gregos, gentios, e a mensagem de Deus espalhou para todo mundo. Não tem diferença entre grego, judeu, branco e negro, bonito e feio, rico e pobre. Não tem diferença, todos somos imagens feitas à semelhança de Deus. Amém? Por isso que lá em Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É desse jeito que chega, irmãos, a mensagem recebida dessa forma. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito do quê? Da salvação. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o Evangelho, meu irmão, minha irmã, foi transmitido primeiro ao judeu, no ministério de Cristo, como eu acabei de dizer, e também dos apóstolos. E é maravilhoso ter aí uma mensagem de poder, apropriada para ser levada para todas as pessoas, em qualquer continente, em qualquer lugar, qualquer tipo de pessoas. Então é a fé de Cristo que salva o pecador, que muda a nossa vida. A justiça de Deus que é revelada no Evangelho. Por onde? Pela morte. Morte de quê? Morte de Cristo. Deus revelou a justiça ao punir o pecado. E na ressurreição de Cristo, Ele revelou sua justiça ao oferecer a salvação ao pecador que crê. Então, quando nós falamos que Cristo morreu na cruz por nós quem? Todos? Não. Por nós que cremos em Cristo Jesus. Aquela obra lá na cruz é para aquele que crê em Jesus. E aqueles que não crêem em Jesus? Não tem valor nenhum aquilo, ele não crê.
Ele não crê. Por isso que o Evangelho está falando de um plano. Eu quero encerrar com Tito 3,5, dizendo: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o poder renovador e regenerador do Espírito Santo. E é isso que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Irmãos, nós não temos uma outra escolha, nem um outro caminho. Nós só temos um caminho, que é Jesus Cristo. E encerrando essa palavra sobre Romanos. Essa epístola extraordinária de Paulo, que mudou a vida de Lutero, mudou a vida dos reformadores. É para mudar a sua vida. Pois pela graça, diz lá em Efésios, somos salvos. Voltando em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: pois já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus.